Pai, muito obrigada por este tempo, por esta oportunidade. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito aqui presente em nós. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito já nesta conferência. Eu me coloco ao Teu dispor e peço que somente o Teu Espírito fale. Abre as mentes, os corações, abre o inconsciente, abre, Senhor, as comportas, ó Deus, que estão trancadas, travadas, muitas vezes pelo sistema de defesa. Oro para que o Teu Espírito venha, Senhor, com um bisturi, entrando em lugares onde essa mulher, ó Deus, até mesmo como a Ivy falou, os segredos ocultos que essas mulheres carregam. Eu oro para que o Teu Espírito, Senhor, possa ser incisivo como somente o Senhor pode ser. Anjos aqui, Senhor, com chaves nas mãos para abrir as algemas, os cadeados, as correntes, para libertar, Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos levantou, para libertarmos o oprimido, o necessitado, e que o Senhor possa manifestar a Tua glória neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Construa um legado é o tema deste ano. E eu queria falar um pouquinho sobre origem e legado. Queria pedir se a mídia vai colocar rapidamente o texto. Gênesis 16, versículo 6. Não sei se vocês vão digitar e achar. Mas a verdade, gente, é que bem ou mal, nós querendo ou não querendo, intencionalmente ou não, o que é intencional? É quando você faz com consciência do que você está fazendo. Às vezes, mesmo que você não tenha a intenção, queira ou não, você está construindo um legado. Todas nós estamos construindo um legado. Legado é o que você deixa nas pessoas. Diferente da herança, que é o que nós deixamos para as pessoas. A herança, normalmente, ela vai se falar de bens, de coisas, de uma empresa, de uma construção, em que, de repente, um pai, um empresário, deixou ali para o filho. Mas o legado é muito mais do que uma herança. Se uma herança já é bom, né, gente? Imagina o legado. O legado é a mensagem que você deixa na vida das pessoas. E eu queria começar trazendo uma reflexão aqui para você, sobre quando o seu tempo aqui na terra acabar. O que você gostaria que os seus filhos e as pessoas que convivem com você digam ao seu respeito? Eu sei que parece meio mórbido isso, mas vamos pensar isso lá pelos seus 100 anos de idade, tá? Imagina que você tem 100 anos de idade. Já chegou o tempo do Senhor te recolher, se Jesus não voltar antes. O que você gostaria? Imagina, quais seriam as palavras que você gostaria que os seus filhos, que os seus netos falassem sobre você? Essas palavras que você deseja, é você quem constrói. Isso não é o acaso. Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas falem bem de nós, mas nós não temos ações que condizem com aquilo que nós desejamos. Quantas vezes a gente quer uma mudança de vida, mas a gente continua fazendo a mesma coisa? Se você quer um resultado diferente, você precisa passar a ter atitudes diferentes. E eu gostei bastante do tema trazendo sobre o construa, não apenas só a palavra legado, porque eu quero dizer para você que você pode começar a construir um legado a partir do tempo que for determinado, não necessariamente quando você nasceu. Você pode, intencionalmente, agora falando, tá? De alguma forma você já veio construindo um legado. Mas intencionalmente falando, com ações positivas agora, você sendo intencional para alcançar a resposta dessa pergunta que eu te fiz, sobre o que você quer que os seus filhos e as pessoas que convivem com você digam sobre você quando você não estiver mais aqui. E aí você pode começar a construir esse legado a partir de agora. Não importa quantos anos você tenha. Obviamente que aquelas que são mais jovens e que conseguem ter conhecimento, informação, entendimento, quanto antes melhor. Mas eu, por exemplo, comecei a construir o meu legado de maneira assertiva aos 31 anos de idade. Obviamente que eu já vinha construindo um legado, mas sem ter ideia, sem ter conhecimento que de fato eu estava deixando um legado de dor, deixando um legado de ferida, porque normalmente a gente entrega aquilo que a gente recebeu. Eu sempre digo e brinco, né? Olha, por mais que eu tenha uma boa vontade, vamos pegar o exemplo da pastora Lília, que tão generosamente, pastora, parabéns por esse coração, que generosidade, de você entregar as peças que são suas, né? Que falam de uma história, isso é um coração generoso, parabéns. Mas a pastora Lília só pôde fazer isso porque ela tinha um relógio, porque ela tinha um anel. Se ela quisesse dar um relógio de ouro, por exemplo, ou um anel de pérolas, ela tivesse a maior da boa vontade de entregar. Se ela não tivesse, ela não poderia entregar.
Ela poderia entregar talvez a promessa de que amanhã ou depois ela fosse comprar, se assim ela calculasse os custos e eu tenho dinheiro para isso, eu posso fazer. Mas se você não tem nem o dinheiro para comprar, você não tem nenhum material, você não consegue dar aquilo que você não recebeu. E algumas de nós não recebeu no nosso lar de origem afeto, carinho, amor, presença. Um legado de que nós somos filhas de Deus. Um legado em que você pode acreditar no teu potencial. Porque os nossos pais não tiveram. Porque eles não tinham para dar. Não é porque eles não queriam, é porque eles não tinham para dar. E eu quero ler aqui com você a passagem de Gênesis 16, 6. A parte B do versículo eu vou ler até o versículo 9, que diz assim. Está na tela, né? Obrigada. Sarai, gente, a minha versão é NVT, tá? Nova versão transformadora. Então pode estar um pouquinho diferente, mas vai dar tudo certo. Sarai começou a maltratá-la, maltratar Agar, que era serva dela, que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Suri, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem? E para onde você está indo? Eu quero que você grave esta frase. De onde você vem e para onde você está indo? Agar respondeu: eu estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para a sua dona e seja obediente a ela em tudo. Eu não vou entrar no contexto todo para a gente não tomar muito tempo, mas aqui acredito que vocês que já de repente leram ali a Bíblia, conhecem a história de Abraão e Sara, que antes de terem o seu nome mudado era Sarai e Abrão, Agar era serva deles. E diante da promessa que Deus tinha dado para Abraão e para Sara, de alguma forma Sara quis ali adiantar um pouco essa promessa, e como a Agar era escrava dela, ela tinha que obedecer ao que ela determinasse. Só que depois que Agar se deitou com Abrão e que ela engravidou, de alguma forma ela começou ali a se achar um pouquinho, né? Porque às vezes o ser humano ele ganha alguma coisa antes do tempo e a pessoa não sabe muito bem lidar com aquilo. Só que não trazendo o foco dentro desta ação de Agar, eu quero trazer o foco dentro da ação de Sarai. E ali ela começou a se incomodar com isso, ela começou a maltratar Agar. E então Agar fugiu. Só que quando Agar fugiu, o anjo foi até ela e disse: de onde você vem e para onde você está indo? Este texto, esta passagem, dentro desse contexto que eu quero aplicar no Construa um Legado, me diz que de onde você veio, as suas histórias e o que você viveu apontam para o seu legado. De onde você vem influencia para onde você está indo. Você só sabe o seu destino quando você sabe a sua origem. Perceba que o anjo poderia ter falado: mas o que está acontecendo? Por que você está aqui? Para onde você está indo? Mas o anjo faz ela refletir da onde você vem e para onde você vai. E o que o anjo fala para ela? Volte. Preste atenção. Agar estava sendo maltratada e o anjo disse: volte para a pessoa ali, volte para a sua dona e seja obediente em tudo. Muitas vezes nós não queremos voltar. Muitas vezes nós não queremos voltar para uma situação de dor. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele não quer que você volte para uma situação de dor para ficar ali. O Senhor, Ele quer que você volte para uma situação para resolver os conflitos, para então você estar livre, para você partir e para você seguir o seu destino e diante ali da sua trajetória, da sua jornada, construindo o seu legado. De que situações você está fugindo? De que conflitos você está fugindo? Agar fugiu por causa do destrato de Sarai. Elas tiveram um conflito e ela fugiu.
E você tem fugido da sua história. Você tem fugido de olhar para a sua origem. Mas eu não estou falando para você olhar como uma pessoa vitimizada que fica, mas eu sofri isso. Mas a minha mãe morreu, eu tinha tantos anos. Mas o meu pai nunca me registrou. Mas eu sofri isso, eu sofri aquilo. Não é esse tipo de volta que Jesus está convidando. Jesus está convidando você a segurar nas mãos dele e voltar para resolver os conflitos. Para perdoar, para colocar cada coisa no seu lugar, para que você possa construir um legado sem as influências negativas. Porque se você não resolver a sua origem familiar, ou a sua origem da sua história de vida, fatalmente você vai construir um legado baseado nessa sua origem. Muitas pessoas tiveram o privilégio, talvez como a pastora Lília, que eu vi um pouquinho nos stories aqui, a mamãezinha dela, ela e a filha linda que está barrigudinha, né? Nós vemos então, é sua filha que está barrigudinha, gravidinha? Nós vemos ali já 4 gerações. 4 gerações. É um legado que foi passado, é um legado que tem sido passado. Mas talvez algumas de vocês não tiveram um legado passado desta maneira tão incrível, tão abençoada, tão maravilhosa. E aí você pensa, e aí? O que eu faço? Se eu não tive alguém que me ensinasse a palavra, se eu não tive alguém que me desse amor, que me corrigisse, que me orientasse, que me pegasse no colo. Eu quero aqui trazer alguns versículos que eu vou falando, o pessoal puder colocar, eu agradeço. Salmo 139, 13 e 14. Eu quero lembrar você, a gente vai falar um pouquinho da metade para o final da mensagem mais um pouco sobre essa questão da tua origem familiar. Mas eu quero já deixar a resposta para você aqui, porque eu não sei como vai ser o tempo aqui no final, então eu já quero deixar você com a resposta. Eu quero que, independente da sua origem familiar, terrena, humana, que está suscetível à natureza pecaminosa, porque o que significa a palavra pecado no grego? Errar o alvo. Então, quando uma mãe ela não consegue amar o seu filho de maneira intencional, ela está pecando, mas não intencionalmente, porque alguém cometeu uma falha com ela e ela só é produto e resultado daquilo que também derramaram sobre a vida dela. É por isso que o mundo está como está, porque o pecado ele continua em ação. Mas nós podemos entender e precisamos compreender que podemos acessar a nossa origem mais pura. Acredito que todas vocês sabem que vocês são um espírito, que habitam no corpo e que possuem uma alma. Assim como Deus é um Deus trino, o Senhor nos fez um ser trino. Então nós temos um corpo, nós temos um espírito e nós temos uma alma. Quem nasceu primeiro? O teu espírito. O teu espírito nasceu primeiro. O Senhor te enviou à terra. O Senhor escolheu e disse que você viria. É sob a palavra dele que você está aqui. Por isso que nós cristãos somos tão contra o aborto. Porque antes daquela pequenina sementinha, que para a ciência ou para qualquer coisa pode não ter, mas isso aqui nem entende, nem sabe. Existe um espírito. Existe um sopro de vida do Senhor que autorizou que aquela vida viesse. Eu sou, gente, na minha história, fruto, se fosse falar pela vida, de um aborto que não deu certo. Mas não é um aborto que não deu certo. É um espírito que estava debaixo de uma palavra que tinha um propósito para poder estar aqui neste tempo geracional hoje. Nós precisamos entender a nossa origem principal que está no Senhor. E lá em Salmo 139 diz: Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. E o salmista fala: digo isso com convicção. Aqui a Ive com certeza é muito mais até capacitada do que eu para falar sobre a psicologia comportamental, cognitiva e positiva. A gente sabe que as nossas palavras têm poder. Ainda que você não sinta que você é maravilhosa, que você é formosa, que você é especial e admirável, porque esse versículo está falando sobre você também. Você pode começar a declarar com convicção. Porque quanto mais você falar sobre isso, mais as tuas conexões neurais vão absorver isso como uma verdade. Você precisa desconstruir as mentiras que foram contadas pelas situações que você viveu. E você precisa crer e dizer com convicção
que o Senhor entreteceu você no ventre da tua mãe. Ainda que a tua mãe tenha falado que foi um acidente, um escorregão, que não era para ter vindo, ainda que o teu pai não tenha te assumido, ainda que o teu pai não tenha colocado um nome, não seja presente, ainda que aparentemente as pessoas que mais deveriam te amar demonstraram que você não era importante, que a tua figura aqui na terra não era importante, o Senhor desejou que você viesse. Jeremias 1:5. Jeremias 1:5 vai dizer: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Olha, gente, antes de formá-lo no ventre. Você está entendendo isso? Você entende como é algo assim, eterno? Nós somos, por isso que nós falamos que nós não somos dessa terra, né? Nós somos do céu, nós somos da eternidade. Por isso que a gente fala, vamos voltar para casa um dia, porque nós somos de lá. Antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu o separei, eu designei profetas às nações. Efésios capítulo 1 versículo 5. Efésios 1:5, juntamente com o Salmo 139, são os versículos que me trouxeram cura, ressignificação e novo modelo mental sobre a minha história. Porque na minha origem terrena tudo dizia que não era para eu nascer, que eu não era bem-vinda, que eu era uma intrusa. Mas a minha origem espiritual validou quem eu sou. E foram através dessas palavras, porque conhecereis a verdade, e a verdade te libertará de toda mentira que o mundo possa ter contado. A palavra é a verdade, Cristo é a verdade. Efésios 1:5 vai dizer, em amor nos predestinou. Gente, para de ler a Bíblia corrida. Para de ler a Bíblia para poder dizer, li, ó, check. Leia a Bíblia, nem que você fique num versículo, mas que naquele versículo, daquele dia do seu devocional, porque a gente tem muito mania de correr. Ai, olha, li a Bíblia inteira num ano. Que adianta você ler a Bíblia inteira num ano se você não pratica uma frase do que está escrito? Só para mostrar para o outro, como eu conheço a Bíblia. O Senhor quer que você pratique a palavra. Então, se você se demorar em um versículo no seu dia de devocional, mas aquele versículo entrar e ser verdade no seu coração, valeu. Em amor o Senhor te predestinou. Em amor. Imagina como Ele te desenhou. Para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha isso. Existe um bom propósito com o teu nascimento. Existe uma vontade de Cristo através da tua vida. Você foi adotada como filha. Uma filha que é amada. Gênesis 2:7. Tudo isso, gente, são versículos que testificam a sua origem mais primordial. Porque se você sabe a sua origem, lembra? Você sabe para onde você vai. Você consegue construir um legado quando você entende a sua origem. Gênesis 2:7 vai dizer, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Soprou o fôlego de vida em suas narinas. E o homem se tornou um ser vivo. Você entende que você tem o Espírito Santo habitando dentro de você? Você tem o fôlego de vida do Senhor habitando dentro de você? Gênesis 1:26. Para de se colocar como menor. Para de se colocar como inferior, como ninguém. Porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu já estive nesse lugar, gente, eu sei. Eu sei que pela tua história de vida, talvez você se sinta dessa maneira, mas você precisa trazer a verdade sobre essa história que você viveu. Porque você carrega o fôlego de vida do Senhor. Gênesis 1:26 vai dizer, então disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Você vê que o Senhor, Ele nos colocou na semelhança dEle. Como que nós podemos achar que não somos importantes, que Ele não nos ama? 2 Coríntios 5:20. Aqui vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Você é embaixadora de Cristo. O legado que você precisa deixar é sobre quem Cristo é na sua vida. E muito mais do que palavras, precisa ter ações. Eu gosto muito de uma frase, acho que é São Francisco de Assis, que vai dizer, em todo tempo pregue, se necessário use palavras. Porque muito mais do que as nossas palavras são as nossas ações. As nossas ações como esposa, como mãe, como mulher, como filha, no teu trabalho, na faculdade, aonde quer que você esteja, todo o tempo você é uma carta viva do Senhor. É isso que Paulo vai dizer, que somos como cartas vivas.
Nós somos a Bíblia que muita gente está lendo através de nós. As pessoas estão lendo a Bíblia através da tua vida. E por fim, Mateus capítulo 3, versículo 17, que vai dizer: e uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Jesus dividiu isso com nós. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele divide a glória dEle com nós, mas também divide a nossa jornada também cristã, que também não é fácil, de renúncias. Mas assim como o Senhor disse para Jesus, para o Filho dEle, nós somos, através de Cristo, inseridos ali na família de Deus. Senhor, Jesus é o primogênito, nós somos as outras filhas. Nós somos filhas amadas. E para você construir um legado positivo, você precisa acessar essa sua primeira origem. Essa é a sua primeira origem. É a origem pura, santa, lá do Jardim do Éden, antes do pecado entrar, entende? Esta essência está dentro de você, e é essa essência que vai te curar. E é essa essência que vai te colocar no teu legado de assertividade. Você precisa acessar a primeira voz que você ouviu. Você é filha amada do Pai. Essa é a tua identidade. Isso é que te define, isso é quem você é. Entender a sua essência, a essência dessa origem que eu trouxe, te ajuda a construir um legado que combine muito mais com o lugar de onde você veio. Lembra? De onde você vem, para onde você vai. Então, quando eu acesso esse lugar de onde eu veio, onde eu vim, eternamente falando, então eu consigo construir um legado que vai honrar este lugar, você entende? Para que mais pessoas queiram ir para este lugar. Além dessa origem em Deus, essa é, vamos dizer assim, a resolução e a cura para a sua vida. Claro que dentro de um processo, obviamente, né? Mas é nesse foco, é nessa base, é nesse fundamento. Eu não poderia deixar de falar, sim, dessa nossa origem terrena. Sim, nós somos parte de quem viemos. Os nossos pais, nós temos DNA dos nossos pais. Nós temos o impacto dos traumas que os nossos pais viveram. Vocês sabiam disso, gente? Hoje a ciência já comprova que nós recebemos no nosso corpo, nas nossas células, o impacto dos traumas que os nossos pais vivenciaram. Agora, às vezes, tem pessoas que de repente têm uma depressão, tem algumas questões psíquicas que ela não consegue entender a origem, porque quando talvez você olhe para a tua história, você pense: puxa, mas eu fui amada, mas eu fui desejada, os meus pais foram tão legais, e eu tive uma família estruturada, por que que eu me sinto dessa maneira? E quando você para olhar a história de vida da tua mãe, porque ela buscou construir um legado diferente do que ela recebeu, mas a história dela antes, talvez seja uma história de dor. E talvez a resposta está aí, em algo que você vivenciou. Mas eu quero que você entenda que para qualquer que seja a origem da dor emocional que você carrega, do problema psíquico que você carregue, o que quer que seja estando numa origem mais dos seus antepassados, seja estando nas suas próprias experiências de vida, o Senhor é aquele que vai fundo em todas as histórias. Na sua história, na história dos seus pais, na história dos seus avós, dos seus bisavós. A Bíblia vai dizer que até a terceira e a quarta geração, lá em Êxodo, vai dizer que nós recebemos a consequência do pecado. O que é isso? Literalmente a ciência já comprova que até a terceira e a quarta geração a gente recebe o impacto dos traumas que as nossas avós e bisavós e mães viveram. Mas isso não é uma informação para te deixar, não, é uma informação para você ir buscar cura a lugares ainda mais profundos, uma cura geracional para a tua história, interrompendo o fluxo de um legado de dor que naturalmente você deixaria para os seus filhos se você não tivesse esse conhecimento e essa busca. Nós recebemos também as crenças, e quando eu falo de crença, não é porque eu sou evangélica, eu sou católica ou espírita, não. Quando a gente fala de crença, são modelos mentais, são verdades que você acredita na sua mente, que às vezes não é uma verdade, às vezes é apenas uma construção, assim como aquela história que a gente já sabe que não é uma verdade. Antigamente, na nossa época, dizia que se a gente comesse manga e tomasse leite, morria. Quem aqui é desse tempo?
Não é verdade? Mas por que se surgiu essa história? Né? Alguns anos atrás a gente descobriu que é porque existiam as fazendas, os escravos, e os senhores feudais, eles falavam para os escravos não tomarem leite com manga, porque leite era um produto muito caro que eles vendiam para depender ali do comércio deles. E manga dava de monte, assim. Então os escravos só podiam comer manga, mas não tomar o leite. Então olha como foi construída uma ideia de que na verdade tinha um objetivo lá, mas criou uma crença de que não pode. Até hoje talvez você não consiga tomar, né, vitamina de manga, porque fica enraizado. Então nós recebemos também algumas crenças, outros tipos de crença. Mas você não sabe nem falar. Olha a sua realidade. Olha da onde você veio. Gente, eu falo, na minha vida é Jesus, Jesus e Jesus. Porque eu vim de uma realidade, gente, que isso para mim aqui, ó, era algo que eu nunca nem imaginei, nem cogitei. Era algo que de repente seria impossível. Eu era uma pessoa tímida. Eu era uma pessoa medrosa. Eu era uma pessoa introvertida. Eu era uma pessoa que eu jamais falaria diante de um público. Mas porque eu tinha crenças dentro de mim de que eu não tinha valor, de que eu não era amada. Então isso também são crenças. Você não consegue, você não é capaz, você não pode. Isso são mentiras que você precisa desconstruir. Nós recebemos influências sociais. De acordo com o que nós estamos vivendo na sociedade, de alguma forma, algumas questões nos moldam. Questões culturais, familiares. E as suas próprias experiências que também geram conceitos, que também geram resultados. Você quer ver uma coisa? Quando você vive uma experiência ruim, naturalmente você vai evitar, você vai ficar pensando, vamos pensar numa coisa super simples, você comeu uma coisa e você passou mal. Você vomitou, ficou com aquela sensação horrível. Só assim, meu Deus do céu, nunca mais eu como aquilo. Não é verdade? Quantas de vocês às vezes levaram anos para poder comer aquela coisa, que quando você viveu aquela experiência, que você passou mal, você só de ver um negócio, você já fica assim. Porque é o seu cérebro que responde dessa maneira defensiva. Então, se você teve uma amizade que te feriu, um marido que te traiu, uma mãe que não te desejou bem, naturalmente você vai evitar essas relações, porque o teu cérebro vai achar que você vai viver aquilo novamente. Então, essas experiências fazem com que você erga defesas e você construa um legado de egoísmo. Onde você só olha para a sua dor, você só olha para a sua defesa, você não quer se relacionar com ninguém, você entra, senta no último banco, não quer fazer parte de célula nenhuma, porque você foi ferida. Mas quando você volta para a sua origem, quando você entende quem você é lá em Deus, você vai curando e você vai libertando as consequências que o pecado trouxe para a sua vida. E aí você consegue construir um legado de maneira saudável. Mas talvez voltar para a sua origem seja muito doloroso, como um dia foi para a minha. A minha mãe engravidou de mim quando ela tinha 16 anos de idade. E ela já era órfã. A mãe dela morreu, ela tinha 9 anos de idade. Quando a gente fala sobre nós precisamos contar sobre a história que nos trouxe até aqui, entende? Nós somos parte de quem viemos. Queira você ou não queira, por mais que você falava, não vou falar igual minha mãe. Teu marido fala, tu tá falando igualzinho a sua mãe. Agora você falou igual sua mãe. E você... Porque você sabe o quanto você sofreu com aquilo. E você não queria reproduzir. Mas inconscientemente você reproduz. E a minha mãe tinha perdido a mãe dela aos 9 anos de idade. O pai era um alcoolista e abusador. Então a minha mãe, entre 9 filhos, ela era uma das mais pequenas, ficou de casa em casa, orfanato, mora na casa de um, de outro. Ela ficava entre São Paulo e entre o Rio de Janeiro, na fase da adolescência. No Rio de Janeiro, ela trabalhava num restaurante muito famoso, ela era garçonete. E esse homem, dono do restaurante, que era 20 anos mais velho que ela aos 16 anos, foi violentada sexualmente. E foi dentro desse contexto que ela engravidou de mim. Aí você pensa, meu Deus, o negócio ficou pesado. Não, Cristo vem com a cruz, traz a leveza, traz a cura e Ele transforma. Vocês estão vendo o resultado aqui. Não se atenha na dor. Se eu posso deixar um legado na vida de vocês e uma mensagem aqui, Cristo pode transformar qualquer história. Qualquer história. Por pior que a tua história tenha sido, qualquer história, Cristo entra e modifica tudo. Não da noite para o dia, não num passo de mágica, mas num processo.
E ali, quando ela se viu naquela situação de gravidez, ela foi falar para ele e ele deu dinheiro para ela abortar. Você imagina uma menina de 16 anos, grávida naquele contexto, obviamente que ela foi tentar esse aborto, mas como eu digo, o sopro de vida do Espírito de Deus já estava sobre mim. Ele já estava me entretecendo no ventre da minha mãe. E pela história que é se contada, o aborto não deu certo. Minha mãe desesperada. Eu nasci, ela tinha recém-completado 17 anos, o que eu vou fazer? Eu não tenho ninguém. Ela lembra que ficava de São Paulo para o Rio de Janeiro. Numa dessas de São Paulo, ela gostava de um rapaz que era vizinho ali dela, quando morava ela com uma irmã. E ela pensou, vou falar que a Roberta é filha dele. Ali ela provocou uma situação realmente, uns 2 meses depois, para dormir com ele. E passado mais 1 mês, 2 meses, ela disse, estou grávida. Ela tentou fazer o que ela pôde dentro do melhor que ela pensou, porque a mãe desse homem era uma mulher muito boa e que tinha inclusive acolhido a minha mãe em alguns momentos. Então, ela viu naquela casa, naquele lar, um lugar para mim. E esse homem não acreditou muito nesta situação, mas talvez ali, pela idade da minha mãe, talvez pela bondade da mãe dele, ele me deu um nome, ele me registrou, mas logo depois ele se casou, porque a namorada dele estava grávida, e ele construiu a vida dele. Ele nunca exerceu a paternidade sobre a minha vida, como um pai presente, de ir em escola, de me dar beijo, carinho, me pegar no colo, me corrigir. Eu nunca tive pai, a figura paterna nunca existiu na minha vida. Mas nos primeiros 5 anos da minha vida, minha mãe me deixou morando com essa avó, que é a mãe dele. E eu acredito que foi esse o melhor caminho que Deus encontrou no meio de toda essa situação. Nesse período, a minha mãe viveu ali, do mesmo jeito, de casa em casa, até que ela conheceu Jesus. Quando eu tinha 5 anos de idade, ela conheceu Jesus. Mas eu digo, conhecer Jesus é o primeiro passo para a sua jornada cristã. Você precisa buscar ser curada dos traumas, das dores, e graças ao Senhor, o Senhor, Ele tem sido tão bondoso conosco, com esta geração, porque Ele tem trazido aqui para nós um tempo de conhecimento, um tempo de entender. E naquele tempo, no ano de 80 e pouco, não se tinha conhecimento sobre vida emocional. Tudo era demônio. Então vem para cá que a gente expulsa tudo. E ali a minha mãe foi e expulsa os demônios, faz isso, faz aquilo e troca a vestimenta. Então usava saia curta, não usa mais, decote, não usa mais. Falava palavrão, não fala mais. Está tudo bonitinho por fora. Mas por dentro ainda tem aquela história. Ainda tem aquela história da mãe que morreu cedo. Ainda tem a história do pai alcoolista. Ainda tem a história do estupro. Ainda tem a história do homem que não quis assumir a criança. Ainda tem aquela história de uma filha fora da relação com ela. Minha mãe, acredito, obviamente, muito ali instruída pelo Senhor, ela me pegou para morar com ela. Mas ela não tinha nenhuma condição ainda, nem financeira, nem emocional, nem estrutura, nem família, nada. Era só apenas o desejo de reparar um erro que ela é entendido pela psicologia, um abandono, ainda que tivesse sido melhor para mim. Mas aqui no inconsciente a gente entende e interpreta como um abandono. E ela me trouxe para morar com ela, mas por não ter essas estruturas, algumas pessoas que conheciam diziam, vai tentar a sua vida, vai arrumar um emprego, vai se acertar, deixa a Roberta comigo. Quando tiver tudo arrumado, você vem e pega ela. Não tinha também internet, não tinha essa facilidade de telefone hoje, então a minha mãe me deixava nessas casas. E eu nem me despedia dela, porque acho que para ela doía muito ter que me deixar. Então, de repente, minha mãe estava aqui, não estava mais, e eu estava numa casa estranha, sem conhecer ninguém, e ali eu passava meses e às vezes anos. E em todas essas casas, foram muitas casas que eu morei, encurtando toda a história, tá? A gente está lá no Saradas para Sarar, no YouTube tem o testemunho completo. Em todas essas histórias, essas casas, eu fui vítima de abuso sexual. E não podia falar, não tinha como contar. E muitas vezes a gente pega tudo isso, não consegue dar conta e vai jogando para aquela gavetinha. Quando eu estava com 11 anos de idade, eu ainda tinha contato com a minha avó, ia passar sempre as férias na casa dela. Um dia eu voltei da casa da minha avó, tinha visto o meu pai, que até então eu acreditava que aquele homem era o meu pai do registro lá, tá? Eu vi ele tendo um gesto de carinho com a filha dele, ele já tinha uma família construída. E eu voltei chorando, muito triste. Minha mãe, no auge dos seus 28 anos, coitada, né, sem maturidade nenhuma, porque a criança, por isso que eu falo tanto sobre tratar a criança interior, né? A criança ferida trazia para a consciência dela uma imaturidade absurda. Então minha mãe, ela era muito imatura, ela mentia muito, mesmo estando na igreja, mesmo fazendo parte do corpo de obreiros e tantas questões.
Mas ali, naquele momento de desespero dela, coitada, vendo a minha dor, porque o meu pai não me ama, porque o meu pai pegou a fulana no colo. E ela disse assim: minha filha, não chora por ele não, ele nem é seu pai. Simples assim. Com 11 anos de idade. E também você não nasceu na data que você nasceu, viu? Não é dia 3 de julho que está no seu documento. Foi 2 meses antes. Por quê? Porque eu engravidei de você, de um cara que era dono de um restaurante. Mas quando ele viu que eu estava grávida, deu dinheiro para eu abortar. Eu tentei o aborto. Não deu certo, você está aqui. Mas assim, a gente pode comemorar a partir do ano que vem o seu aniversário em maio? Pensa. Tudo isso. 11 anos. Eu... Joga para a gavetinha e para o porão. Não dá para lidar com isso, gente. Não tem nem consciência, não tem nem estrutura emocional e nem psíquica. Bota tudo isso. Enfim, minha mãe, depois de um tempo, se casou com um homem, engravidou. E ela se casou com um homem e eu pensei: agora eu vou ser feliz. Porque o meu maior sonho era ter um pai, uma mãe, um irmão, enfim, uma família normal, né? Depois que eu casei, eu falava assim: gente, meu maior sonho é ter 2 filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Porque era tão difícil falar: minha irmã é metade, a outra é metade, a outra não é. Para que Netflix? Gente, vai ler Sarados para Sarar. A história é mexicana. Aí, ok, né? Voltando ali, né, dentro do contexto, a minha mãe falou tudo isso, ela se casou, engravidou, né? Na verdade, engravidou primeiro, casou, e eu toda felizinha, vou ter um pai. Comecei a chamar esse homem de pai, e ali ele foi, né, de alguma forma, me seduzindo e me colocando em situações de que me levaram a viver abusos sexuais ainda mais intensos com o meu padrasto. E assim a minha mãe morre quando eu tenho 14 anos, com toda essa bagagem. 14 anos de idade, olha a história. O que eu iria reproduzir lá na frente se eu não parasse para me curar em Deus e construir um legado de amor, de que Cristo pode transformar qualquer história. Obviamente, por conta de tudo isso, acabei me casando com meu marido ali em torno de 16 para 17 anos. Aos 19 anos fui mãe da nossa primogênita linda. E por mais que eu amasse ser mãe, e por mais que eu desejasse tudo isso, você imagina o quanto era difícil para mim ser assertiva na minha entrega. Então, por muitos anos, eu tentei ser a melhor mãe que eu podia ser. Mas quando Deus me chamou para o início do processo de cura, quantas falhas eu enxerguei em mim. Antes eu batia no peito e falava: eu sou uma mãe muito melhor do que a minha. Mas naquele momento em que Deus me chamou para olhar para a minha história, e eu pude entender a história de vida da minha mãe, entrou o perdão. Primeiro entrou o perdão do que ela fez comigo. Você precisa reconhecer: ok, os meus pais falharam, não tem problema. Você precisa entrar em contato com essa verdade primeiro, sem acusar os teus pais. Você compreender: ok, os meus pais falharam. Mas depois você precisa decidir liberar perdão para eles. E depois descer no nível mais profundo de perdão, no sentido de: eles erraram porque eles não tinham outra alternativa, ou não tinham conhecimento. Você passa a se colocar no lugar daquelas pessoas. E é esse o convite que de repente Deus está fazendo para você hoje. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que o pessoal apagasse as luzes do salão, por gentileza. A gente vai orar aqui nesses últimos minutos. Queria pedir o pessoal da banda subir, por gentileza. E eu não quero que você pense na minha história. Eu quero que você pense no que acionou aí na sua história. Talvez você se sinta uma pessoa não amada. Talvez você se sinta uma pessoa não celebrada. Talvez você trilhou um caminho de rejeição, de abandono, de tristeza, de abuso. Talvez hoje você possa tomar uma consciência de que mesmo que você não quisesse, por mais que você talvez como mãe ou como filha tivesse buscando ser a pessoa melhor que puder, ainda assim você talvez esteja deixando um legado de feridas. Talvez você como filha que é solteira busque fazer a vontade da sua mãe todo o tempo, porque você sempre se sente de alguma forma não aceita por ela. Hoje é dia do Senhor curar a tua identidade. Hoje é dia do Senhor trazer o amor profundo sobre quem você é, sobre quem Ele desejou que você fosse. Hoje é dia dele começar a mexer na sua história.
Eu não estou dizendo que vai ser apenas uma oração que vai arrancar toda a dor de você. Pelo contrário. Talvez comece a doer ainda mais a partir de hoje, porque o Espírito Santo, quando ele começa um processo, ele traz à tona e vem aquela dor. Mas você está amparada por uma igreja que você pode pedir socorro. Você pode pedir uma ajuda que eles disponibilizam aqui até gratuitamente se você precisar. Só não pare nessa dor. Deixa o Senhor levar você à sua origem humana e terrena, para que você possa saber para onde ir e construir um legado de uma mensagem que vai glorificar o nome do Senhor. Eu, até os meus 31 anos de idade, estava construindo um legado de dor. Eu era uma pessoa infeliz, insatisfeita, reclamona, vivia chorando pelos cantos. E hoje, eu não tenho dúvida do tanto de gente que eu ouço história, que eu já atendi. Eu via a história das minhas filhas e pensava: Senhor, obrigada. Obrigada porque um dia o Senhor começou esse processo na minha vida e eu pude fazer diferente. Eu sei como minhas filhas estariam hoje se eu não tivesse parado há 11 anos para iniciar esse processo. E eu te pergunto, onde você se perdeu na sua história? Talvez você ache que é doloroso voltar à sua origem porque o pai está ausente, ou porque tem uma mãe distante, uma mãe muito rígida, muito religiosa. Talvez você achava que só seria aceita por sua mãe se você cumprisse todo o protocolo religioso. Talvez você tenha se abandonado em algum momento e o Senhor está dizendo: volta lá, eu estou com você, filha, você não vai sozinha. Quantas situações de trauma, de experiências. Quantas pessoas abafaram a tua essência, a tua originalidade. Deus vai trazer um espírito de saudade agora para você, de quem você era na essência dele. O Senhor está falando aqui, olha, eu vou trazer saudade. Saudade de quem você era. Talvez você era uma garota tão espontânea. Talvez você era uma menina tão feliz e falante, comunicativa. Mas você ouviu tanto: cala a boca. Isso que você está falando não tem nada a ver. Ai, como você é impetulante, menina. Como você fala demais. Como você fala alto. Como você fala abobrinha. Ai, nada a ver isso que você está falando. Talvez você se calou. Talvez você era uma menina e tinha tantos sonhos. Você queria talvez ser uma aeromoça, viajar o mundo. Talvez você queria ser uma pessoa relevante, fazer algo importante, algo que causasse diferença mesmo, sabe, no mundo, na sociedade. E hoje você fala: quem sou eu? Cadê? Cadê aquela pessoa forte que parecia? Cadê aquela origem? Eu quero te dizer, tá aí. Você só precisa ir tirando as pedras dos traumas que foram colocadas sobre você. Algumas camadas de dor, de tristeza, de raiva, de mágoa, de injustiça. Sabe aquele sentimento de: por que comigo? Por que assim? Só pode, Deus não me ama, Deus não se importa comigo. Que pai é esse que permite uma filha, uma criança ser abusada? Isso são mentiras que Satanás está contando para você. Porque o teu pai, ele dá o livre arbítrio. E cada um faz aquilo que quer com a sua vida. Ele não desejou de repente que você sofresse. Seja qual foi a dor que você viveu, não foi desejo do Senhor. O Senhor está aqui para tirar essas camadas que estão cobrindo a sua verdadeira essência, que estão cobrindo o seu verdadeiro eu, que estão cobrindo a sua origem. Talvez existe aí dentro de você algo que já foi diagnosticado como a depressão. Mas existem algumas depressões que elas são químicas, que elas são herança genética, e outras depressões que são de histórias de vidas não olhadas, de dores não curadas. E eu quero que você se permita, querida, se permita que o Senhor toque na sua alma. Se de repente você sente o desejo de vir aqui à frente, se essa palavra tocou o teu coração de alguma forma, se você deseja limpar a sua origem terrena, se você deixa simplesmente vir aqui ao altar só para você
dizer para você mesma que essa bagagem que te foi passada de maneira disfuncional, você deixa aqui na cruz de Cristo. Tem um convite para você aqui. Se você não quer fazer isso, você é livre. Se você quer se ajoelhar onde você está, você é livre. Você está na casa do teu Pai. Cada uma expressa de uma maneira. Eu sou aquelas doidas que eu vou para frente, que eu me jogo. Mas por isso que eu experimento curas tão intensas e tão profundas, porque eu não tenho medo de me lançar. Hoje o Senhor está te fazendo um convite. Não tenha medo de se lançar, não tenha medo de gritar. Você sabe por que a gente está aqui? Para você poder gritar essa dor, mulher. Lá na tua casa, muitas vezes você grita sobre o seu filho. Você grita muitas vezes com o seu marido, quando na verdade é a raiva daquele homem que te tocou indevidamente. Quando na verdade é a raiva daquele pai que foi tão autoritário, tão rígido, tão bravo, tão grosso. E você queria gritar, você queria xingar, mas você não podia. Hoje é um convite para você expressar suas emoções. E enquanto aqui o pessoal vai tocar um louvor, nesse momento eu quero que você derrame o teu coração diante do Senhor. Se você tem que perdoar, você perdoa. Se você precisa perdoar ex-marido, marido, pai, mãe, figura de liderança, pessoas que te feriram, que roubaram a tua essência, patrão, pessoas que tiraram o melhor de você. E você também se perdoar, por você ter permitido. Muitas vezes as pessoas levam parte de nós porque nós permitimos. Muitas vezes nós não sabemos nos defender, e o Senhor está aqui para falar: deixa tudo aqui, porque eu vou começar uma obra transformadora.